Então, boa tarde a todos. Vamos ter mais uma sessão do Seminário Mateus. Hoje estamos com o nosso colega Jaime Carvalho e Silva, professor da Universidade de Coimbra, acho que todos conhecem. De qualquer maneira, faço uma breve apresentação. Os grandes interesses do Jaime, que são o ensino da matemática e a história da matemática, a nível do ensino, teve uma posição de destaque a nível da Comissão Internacional de Administração da Matemática, que há uns anos, entre 2009 e 2012, não estou em erro, como secretário-geral, e tem contado uma ligação, para não seja gestão de páginas web e de contas de Facebook do ICMI. Também coordenou várias equipas técnicas de elaboração ou de ajustamento de programas de ensino secundário anteriores a 2005, que é para ficar claro, não tem nada a ver para o bem ou para o mal, não tem nada a ver com a nova formulação. Pronto, também foi, digamos, penso o vice-presidente da ABM, sempre professor de matemática, publica provavelmente sobre estas matérias de ensino, e eu convido a vir cá falar sobre esta questão dos novos programas e o que é que nós podemos esperar no próximo letivo, quando entre os primeiros alunos que sofreram, no bom ou no mau sentido, com os novos programas, e também saber se eles estão realmente a ser cumpridos, não é? Uma coisa é a questão do papel, outra coisa é que efetivamente acontece. E, portanto, eu já gentilmente acedeu a vir cá falar sobre essas questões. Obrigado. Enfim, para mim é um prazer falar sobre as questões do ensino, que infelizmente na Universidade, como nós sabemos, não é um tema muito premente. E este ano, até na instituição de serviço, me quiseram dispensar das disciplinas nos primeiros anos. Eu acho, pelo contrário, quanto maior é a experiência do centro de ensino superior, mais as pessoas devem investir nos primeiros anos, que são indubitavelmente os anos mais difíceis. Eu, aliás, para deixar claro que eu penso o que entendo e não, digamos, sigo escolas ou capelas, eu já tive muitas intervenções de tipo diferente a nível do ensino e quando em 95, 96 fui pela primeira vez contactado para ajustar os programas de matemática de então que estavam à beira do caos na sua implementação, eu iniciei um processo de discussão aberta que levou à criação de um plano de transição com orientações de gestão do programa anuais durante 3 anos e com a entrada em vigor de um novo programa, não totalmente novo, ajustado do anterior, e no seguimento de um processo muito aberto de discussão, onde houve efetivamente uma grande intervenção e controvérsia, porque nem em Portugal nem em nenhum país há unanimidade sobre estas questões. Mas não foi essa a minha primeira intervenção. A minha primeira intervenção substancial foi, aliás, quando eu estive na direção da Sociedade Portuguesa de Matemática no final dos anos 80, porque foi quando começou a reforma do sistema educativo sob a égide do ministro Roberto Carneiro. E, na altura, a Sociedade Portuguesa de Matemática elaborou alguns pareceres. Eu só destaco dois temas quentes de então. Era a menorização da geometria na reforma, praticamente desaparecia. Eram os métodos quantitativos que sobressaíam dentro da matemática e a avaliação dos manuais escolares. Saíram vários comunicados na altura. A SPM reivindicava que houvesse avaliação dos manuais escolares, os erros eram frequentes, e que a Sociedade Portuguesa de Matemática pudesse participar dessa avaliação. Não era a sociedade que faria a avaliação, não se arregava nenhum direito divino de intervir em qualquer coisa, mas dar a sua contribuição. Foram dos dois temas mais quentes, não? Houve outros. E nessa qualidade, membro da direção da Sociedade Portuguesa de Matemática, organizámos um grande encontro em Coimbra para discutir os programas a que a equipa de então
cedeu a aparecer, foi o encontro nacional. Pronto, já foi há muito tempo, alguns de vocês ainda não eram nascidos, portanto... Mas isto para dizer o quê? Que a reflexão que eu acabei por empreender já começou há muito tempo. E na realidade começou muito atrás, sob a égide de um dos professores, na altura, mais dinâmicos a intervir nas questões do ensino que nós tivemos, que foi o professor Graciano Oliveira. Ele deu o impulso à delegação do Centro da Sociedade Portuguesa de Matemática e intervenção a nível nacional, mas sobretudo na região centro, e durante cerca de 10 anos houve encontros regionais na região centro extremamente participados. E a primeira coisa que me aconteceu foi ter que organizar um deles, sozinho. Na altura havia pouca gente, e o encontro regional de Coimbra tive que o organizar sozinho, não havia mais outras pessoas disponíveis. Eu acho importante referir isso porque as questões do ensino nem são simples, nem são de hoje, nem se resolvem com alguma medida isolada, por melhor que ela seja, melhor que seja estruturada. Eu então sinto necessidade de recuar um bocado no tempo. E recuar em 1943. Bento Juscaraça escreveu alguns artigos na Gazeta de Matemática, que eu recomendo, onde o processo de acesso ao ensino superior de então era através de exames de aptidão. Exames de aptidão que eram feitos com o ensino superior. Havia poucos cursos no ensino superior, poucos candidatos, poucos professores e, digamos, era um sistema minimalista. Mas existia um processo de seleção entre o secundário e o superior. E, na análise de uns desses exames, o Bento Juscaraça diz que é frequentíssimo encontrar entre os candidatos, portanto, os que faziam o exame de aptidão para se candidatar ao ensino superior, um desprezo total pelos resultados e seu possível enquadramento dentro do problema a que dizem respeito. É hoje limitadíssimo o número de candidatos que faz uma ideia clara do que seja a discussão dos resultados de um problema. Mas a coisa vai ainda mais longe e verifica-se, em muitos casos, uma completa indiferença até pela verosimilhança dos resultados. E, enfim, no mesmo texto, depois de dar alguns exemplos, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, todas estas insuficiências se reduzem, creio eu, fundamentalmente a duas. Pronto, isto é a análise do Bento Juscaraça sobre a situação de então. Falta de espírito crítico e automatismo. Diante do problema, a primeira reação do candidato é procurar a fórmula que se aplica e atirar-nos com o resultado não do problema, mas da aplicação da fórmula. Anos 60, sob censura, porque a Gazeta de Matemática começou numa altura em que também havia censura, mas, digamos, uma revista técnica escapava mais facilmente e até os professores serem demitidos naquela célebre purga dos anos 40 e mais outros, como o Bento Juscaraça, falecerem prematuramente, houve uma atividade de agitação interessante, embora até os seminários matemáticos fossem proibidos por vezes e tiveram que fazer um seminário num restaurante porque não havia nenhum outro sítio, nenhuma escola onde fosse autorizado fazer um seminário estritamente científico. Mas, apesar de tudo, o Sebastião Silva, com alguma benevolência das autoridades, foi chamado ao que se chamava a Comissão para a Modernização do Ensino da Matemática, que não era o ensino da matemática moderna, uma coisa diferente, e, aliás, o Sebastião Silva era totalmente contra a expressão matemática moderna, que não tinha nada de moderno. Agora, introduzia alterações em relação ao que era vigente. E publicou alguns textos, ou sob a forma de entrevista, ou sob a forma de texto de opinião, em alguns jornais da época, e os tem-se contextualizar porque o que ele diz é muito forte, e, portanto, dizer estas coisas na época não é como hoje, em que nós podemos dizer o que quisermos, não quer dizer que alguém nos ouça, mas podemos dizer o que. E, portanto, o sistema de ensino, na opinião dele,
é um sistema que tem vindo a agravar-se por todo um conjunto de fatores, entre os quais o da exclusão escolar, que, no fundo, nós ainda agora estamos a sentir os efeitos, porque só muito recentemente é que o ensino secundário entrou dentro da escolaridade obrigatória. E muitos alunos que abandonavam o sistema de ensino no 9º ano ou antes dos 18 anos, agora têm de continuar no sistema de ensino até aos 18 anos. E isto tem que se colocar em perspectiva quando falamos no ensino básico e secundário, porque o sistema tem de englobar todos os alunos, os que querem lá estar, os que não querem, os que gostam e os que odeiam a situação. Que reduzir o ensino à preparação em massa para o exame. Embora a massa, na altura, fosse muito reduzida. Depois vou dar alguns números para ter uma ideia de que massas são essas. E, portanto, à degradação e à mecanização dos processos. É preciso ter em perspectiva que a formação de professores, na altura, deixava um bocado a desejar. Não em qualidade, mas em quantidade. Houve um período em que chegou a haver apenas uma escola no país a formar professores, os liceus normais, que eram os liceus de formação de professores. Durante muito tempo só houve 3, mas durante algum tempo só houve 1. As pessoas terminavam a sua licenciatura, depois iam fazer 2 anos de estágio não remunerado, no fim faziam o famoso exame de Estado, era como se chamava, e depois estavam aptos a ser professores. Além de ficarem pelo caminho cerca de 80% dos alunos, consta que há numerosos casos de esgotamento. Tenho conhecimento de um caso de suicídio e quem sabe se não haverá outros. Reparem que isto está publicado sob censura. Pergunto, é assim com uma geração de frustrados e de nevróticos que se poderá construir o Portugal da amanhã? Estamos em presença de um sistema educacional que não ensina a observar, nem a experimentar, nem a refletir, nem a raciocinar, nem a escrever, nem a falar. Ensina apenas a repetir mecanicamente, a imitar e, por conseguinte, a não ter personalidade. 1961. É um sistema que reprime o espírito da autonomia. Eu fui aluno do ensino básico e secundário totalmente antes do 25 de Abril. Passei por este sistema em que o entretém dos alunos nos intervalos era andar pelos corredores, mas não podiam andar a correr, porque o reitor andava a vigiar e corria a bufetão todos aqueles que fossem apanhados a fazer demasiado barulho. Nas idades decisivas, reprime todas as possíveis qualidades criadoras do aluno, nas idades decisivas em que essas qualidades deveriam ser estimuladas ao máximo. Um sistema feito à medida da mediocridade obediente, que acerta o passo, enquadrada em legiões de explicadores. Não é um problema novo. É, portanto, o ensino em regime de desdobramento professor-explicador. E o mais grave é que o professor já conta com o explicador. Eu tenho experiência direta disso. Uma das minhas filhas foi mandada a calar na aula porque fizesse as perguntas a mim, não tinha nada que estar a fazer e perguntar ao professor. Foi aí, professor, pergunta ao teu pai. Eu não tenho nada que servir de explicador às minhas filhas. Embora, obviamente, que as ajudem tudo aquilo, mas o que está aqui é que o sistema espera pelo trabalho dos explicadores. E, obviamente, este não pode ser um sistema a funcionar bem. Depois, na universidade, e não eram muitos os que entravam. Eu entrei em 1972, não havia números clausos, já passei no sistema em que não tive de fazer exame de aptidão, porque com 14 dispensava-se do exame de aptidão. Embora tivesse que mudar de escola, porque havia uma escola onde o professor de Ciências da Natureza não dava 14 a ninguém, obrigava toda a gente a fazer exame de aptidão. E qualquer um ia para o curso que quisesse. Não havia limitações. Era só fazer exames de aptidão ou dispensar. E, portanto, nessa situação, mesmo assim, a percentagem das reprovações atinge 90%. E qual é uma das soluções apontadas pela Sebastião Silva? Haveria que facultar aos alunos mal preparados, que são quase todos, a frequência de um ano pré-universitário. O ensino secundário, na altura, tinha só até o 11º ano. A funcionar na universidade ou em alguns liceus,
teria essencialmente caráter de transição, de orientação e de recuperação, à semelhança do que se faz em outros países. Verifica-se um divórcio quase total entre o ensino secundário e o ensino universitário. O 12º ano foi efetivamente criado nos anos 80, agora não me recordo exatamente do ano, mas não teve este objetivo, porque o programa do 12º ano foi um programa que foi buscar ao primeiro ano universitário. Foi em 1990. 90? Em 1980. 80. Foi buscar espaços vetoriais, cálculo integral, etc. Bom, mas digamos, os anos 90, após a criação do 12º ano, provas específicas. Eu fui corretor nessa altura das provas específicas e fui autor de algumas. 1993, provas específicas de matemática com 90% de negativas. Era assim, era mau. Erros frequentes. Algumas pessoas se lembrarão de um célebre erro do exame de geometria descritiva, em que a construção pedida era impossível e o júri disse que bastava usar um lápis grosso para dar a interseção. Algumas pessoas denunciaram isso, cartas nos jornais e tudo, e foram ameaçados com processos disciplinares por se estarem a manifestar dentro do sistema universitário, visto que a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior era presidida por um professor universitário, ex-diretor de uma faculdade de ciências. Não era de matemática, mas era um ex-diretor. Não era Soares, não era? Sim, os nomes não interessam. O que interessa aqui são os perfis. Portanto, não era, sei lá, um classicista, um latinista, que dissesse, coitado, não sabe nada de ciências. Não. Era uma pessoa da área de ciências. Okay? Tempos recentes, 2015, já com os ditos exames nacionais, porque as provas específicas eram nacionais, eram obrigatórias para entrar no ensino superior, eram nacionais. Agora, os exames chamados exames nacionais. Em 2015, houve uma subida de notas. Quando há descida de notas, é o retrato da realidade, eles não sabem nada, é um desastre. Quando há subida, cuidado. E a questão que eu quero pôr aqui é, o que é que se apresenta como resolução da situação? Na altura, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática diz que a oscilação da média não significa que os alunos passaram de um ano para o outro a saber o equivalente a mais 2, 3 valores do que os colegas do ano anterior. Quer dizer, sim, que houve alterações no modelo de exame, como, por exemplo, a menor valoração dos números complexos, a última matéria a ser dada no 12º ano, que os alunos consideram normalmente mais difícil. Isto é extremamente contestável, que os alunos estejam mais preocupados com os números complexos. Aliás, há algumas escolas que, na altura, nem sequer davam os números complexos, porque os alunos que estudassem em casa, que era uma matéria considerada muito mais acessível do que as probabilidades, que são o papão de muita gente, e as funções trigonométricas e tudo, todas aquelas coisas que envolvem de propriedades e limites. Neste contexto, portanto, estamos a falar de 2015, já não é muito longe, o Presidente da SPM sublinhou a importância de fazer provas que permitam comparar resultados, o que, na sua opinião, não se verifica desta vez. Disse desejar que no próximo ano seja garantida a estabilidade do tipo de prova. Bom, e entre os modelos 2014 e 2015, prefere 2015, desde que tenha uma pergunta de seleção suplementar. Resolverá o problema ou não? Acho que precisamos de alguns números agora. Vou acordar com uma base de dados excelente, onde há quase tudo. E resultados da prova de exame de matemática A, portanto, o primeiro ano em que foi aplicado, acho que foi 2000, salvo erro. Não. Se foi o Exame Nacional de Matemática, ainda não era A, era só matemática. A foi para aí 2005 ou 2006. Março. Mas pronto. Já tem mais de 10 anos, vai para 20 anos. Quais são as médias? Qual é o número de alunos que faz esta prova de matemática A? Entre 2008 e 2017, temos uma subida de 27 mil para 34 mil alunos. A massificação ainda continua a existir. O sistema de ensino secundário apresenta
como alunos normais ou alunos autopropostos, mas os alunos autopropostos são aqueles que anularam a matrícula para ver se conseguem safar-se mesmo assim. 34.000 alunos que atualmente o sistema gera. E a matemática A é prova sine qua non de acesso a todos os cursos de ciências, tecnologia e economia, incluindo a famosa medicina. Ao todo, quantos alunos ao ensino superior estão? Bom, para o ensino superior, eu acho que anda à roda dos 50.000. Os números são tipo 50.000. Mais não estava a contar. É muita gente para gerir. E não tem vindo a diminuir o número de alunos de matemática. Mas a formação de professores tem. Em Coimbra temos 6 estagiários deste ano. O Porto tem 13 estagiários este ano. É capaz de haver em todo o país uma vintena de estagiários. Não há formação de professores. E este ano é uma tragédia, mas houve escolas que não conseguiram contratar professores de matemática. Qual é o problema? Eu já tinha previsto, porque há, digamos, o sistema bloqueou na contratação, os professores foram envelhecendo, o que é bom para o sistema. Neste momento, nós temos professores mais experientes do que alguma vez tivemos. 20, 30 anos de serviço, a média andará por aí. E, portanto, o sistema só pode funcionar bem, porque são, efetivamente, pessoas experientes, todas com formação de licenciatura, antiga licenciatura matemática, ou ensino da matemática, ramo educacional, não é? Portanto, 5 anos de licenciatura antiga, ou o novo mestrado, 3 anos de Bolonha, 3 anos de licenciatura, mais ou menos mestrado. Portanto, 5 anos de formação. Dos quais, tipicamente, 3 anos correspondem, o equivalente aos créditos de 3 anos, correspondem a disciplinas de matemática. E, como não foram contratados, as pessoas vão se reformando, como é natural. Eu estive numa escola secundária que disse: daqui a 15 anos nenhum das pessoas está aqui na escola. Reformaram-se todos. Significa que os novos não foram contratados. E esses novos têm de fazer pela vida. Uns fugiram da matemática e os que foram para a informática estão felizes da vida. Porque a informática absorve de forma extremamente digamos, de uma forma muito convincente, e portanto quem entra já não sai praticamente, e os outros que não têm tanta apetência pela informática ou pela programação ou pelos métodos estatísticos de lidar com os grandes números que as empresas têm e não sabem o que fazer com eles, estão nos centros de explicações. Os centros de explicações fazem carreira. Eu estive numa escola em que uma professora, que foi lá assistir a uma das sessões que eu fiz, disse: eu agora já não vou sair daqui. Vou ter o segundo filho, tenho os meus rendimentos garantidos pelo centro de explicações, agora vou para Lisboa fazer um contrato de 1 ano para depois voltar. Quando voltar, já os explicadores foram todos, os explicantes foram todos embora para outros explicadores. Portanto, além de o desincentivo da contratação que fez diminuir o número de candidatos, temos aqueles que estabeleceram a sua vida onde estão e não se vão deslocar. Enquanto os novatos acabados de sair das faculdades vão para um lado ou para o outro, enfim, é conforme há trabalho, essa mobilidade acabou. E em Lisboa, há uma escola, esgotou a lista nacional, já não há mais candidatos que queiram ir para aquela zona, não é? Porque as pessoas candidatam-se, não é toda a gente a nível nacional, ou horários incompletos, ou horários não anuais, tipo 3 meses. Abriu um concurso, agora são os concursos de escola, são publicitados, alguns, e, em particular na página da própria escola, não conseguiu contratar. Ao fim de 3 meses de diligências, redistribuiu o horário para os professores da escola. Uma escola grande, isso é possível. Uma escola mais pequena, é muito difícil fazer uma coisa dessas. Portanto, nós temos um crescendo de alunos que alguns resolvem: vamos tirar a matemática a alguns cursos de economia, coitados, não é? Não é ensino superior, pois há uns cursos de economia que tratem disso. Ou engenharias, só para algumas. Para as outras, deixem-nos ir. Depois que resolvam o problema.
E há instituições de ensino superior que dizem não interessa, eles podem estar reprovados a matemática, nós aqui tratamos deles. Ora, a tentação de cortar a matemática para resolver o problema da massificação é uma resolução extremamente negativa. Mas, só para terem uma ideia, andamos pelos 35 mil alunos de matemática. Matemática aplicada às ciências sociais tem a ideia da ordem de grandeza do número de alunos que fizeram o exame no ano passado? 8 mil. 8 mil alunos. E essa é opcional. Matemática A é obrigatória, não há que fugir. Ciências, Tecnologia e Economia, ainda houve uma altura que podia ser Matemática B, mas agora não. É mesmo Matemática A. Não há outra hipótese. Não, nas escolas não é opcional. Hã? O problema é que nas escolas não é opcional. Não. É a opção da escola. É a percepção da escola de qual é a formação adequada para o tipo de alunos que eles têm. Não é? Mas é opcional. Há escolas que não oferecem sequer. Portanto, o aluno pode ter a opção ou não, conforme a escola e conforme a dimensão da escola. Médias. Está em porcentagem. 70% foi o máximo em 2008, quando essencialmente não saiu nenhuma demonstração. E a oscilação não tem sido muito. Estamos aqui a ver 2015, que efetivamente 2014 para 2015 uma oscilação, mas 2014 também foi dos anos piores. Portanto, o salto de 2014 a 2015 é capaz de não ser tão significativo do lado de 2015, se calhar foi mais significativo do lado de 2014. E, aliás, o Presidente da SPM dizia que preferia o modelo de exame de 2015. Agora, se as pessoas pensarem em ter médias entre 8,5 e 14, é um exagero, porque eles na realidade não sabem isto, não sabem aquilo, não sabem aquilo. Os exames, embora com oscilações, nomeadamente do ano 2008, que foi uma singularidade, têm questões que estão longe de ser triviais, como estas, que, para mim, é o que eu classifico na categoria de raciocínios demonstrativos. Considera um certo número real A positivo, o A não é especificado, não é 2 nem 3. Uma função F contínua, não é bem se a função é C, não é possível. Alguns alunos podem. Seja f de x igual a x ao quadrado. Sabe-se aquilo, mostra que a condição tem pelo menos... Isto é um raciocínio demonstrativo porque passa-se de um nível mais abstrato porque valores e funções não são especificados. Implica um raciocínio sobre as propriedades. Na altura, com os programas, a partir de 97, eu classificava na categoria de raciocínios demonstrativos. E está aqui outro exemplo. Seja f uma função tal que tal, um ponto de abscissa A pertencente ao gráfico, etc., determina o valor disto. Portanto, é um raciocínio com um nível de abstração superior ao simples cálculo. Isto não é aplicar fórmulas. Não é possível aplicar fórmulas aqui. Qual é o grau de questões deste tipo que deve ter o exame? Pronto, é discutível, obviamente, mas só para chamar a atenção que os exames de matemática A em particular estão longe de ser triviais. Ora bem, este problema, que é antigo, e não fui ao século XIX, mas podia ter ido, e não fui aos outros países, mas podia ter ido, tem tido muitas propostas ao longo dos tempos e mesmo atualmente. Como sabem, uma das medidas muito faladas nos últimos anos tem sido aumentar o número de exames ao longo da escolaridade para obrigar os alunos a trabalhar, essencialmente. Ora, se isto fosse solução, seria usado na generalidade dos países, nomeadamente daqueles que estão bem classificados nos estudos internacionais. Para não falar da Finlândia, está sempre a falar da Finlândia, podemos falar do Canadá. Só há exames no final do ensino secundário, exames obrigatórios. Exames de aferição não são bem exames, porque no caso do Canadá, os exames de aferição-orientação começam no pré-escolar. Mas isso não são exames que determinem o percurso do aluno, que condicionem o percurso do aluno. São meramente orientações pessoais, locais ou nacionais. E o Canadá é um dos países, não está no primeiro lugar, isso parece um bocado parecido, mas está sempre no pelotão da frente. E é um país complicado porque, por um lado, é um Estado federal e, portanto, cada Estado tem o seu próprio Ministro da Educação e é um Estado, um país muito sob a influência dos Estados Unidos.
Pode ser positivo, pode ser negativo, é competição com os Estados Unidos e normalmente o Canadá ganha em qualquer ranking, exceto o número de bilíngues. Aumentar a exigência do exame de acesso. Garantir que há questões de seleção, deduzo eu, para além daquelas que eu mostrei. Portanto, questões mesmo difíceis. Uma, para aí. Por uma nota mínima. Por exemplo, há cursos, como medicina, que exige nota mínima nos exames nacionais para acesso ao curso de medicina. Tipo 14 valores. Não sei se tem 14. Não basta ter 9,5 biologia, ou física, ou química. Não. Preciso ter 14. E isto limita, não os do contingente geral, tendo a atual popularidade de medicina, mas dos contingentes especiais. Os contingentes especiais não entram se não tiverem 14. É o ensino superior fazer as provas de acesso. Resolve o problema. O ensino superior sabe o que é, faz as provas de acesso. Bom, olhando a nível internacional, este não é o padrão. Em Espanha, é o ensino superior que faz as provas de acesso. A situação não é melhor do que a nossa. E o problema é que o ensino secundário reclama de no ensino superior dar importância a coisas que não são aquelas dos programas oficiais e as pessoas do ensino secundário serem forçados, como eu ouvi num debate em Espanha, a dar os 5 métodos de primitivação, que eles têm cálculo integral, os 5 métodos de primitivação que saem nos exames, os alunos andam obcecados com aquilo, a treinar os métodos de primitivação, porque o exame obriga a isso. Em França, tem o exame do ensino secundário mais prestigiado do mundo, o bacalaureado, neste momento ainda em funcionamento, porque na realidade o mais prestigiado era o exame chinês, mas com todas as ocorrências histórico-guerreiras do século XX, essa tradição terminou, era uma tradição de 2000 anos. Mas agora o bacalaureado é o exame mais mudança, menos mudança, que está em funcionamento há mais de 200 anos. Mas a nota não pode contar para o acesso ao ensino superior. É estritamente de aferição externa do ensino secundário, é o diploma de término do ensino secundário. Como é que é o acesso ao ensino superior em França? Não há números clausos. Como é que eles acedem à medicina, que também é um curso popular, e a informática, que está muito limitado pela quantidade de máquinas disponíveis? Bom, o ano passado era por sorteio. Este ano saiu uma nova lei, o Primeiro-Ministro prometeu acabar com o sorteio, que era injusto, e não podendo usar o exame do bacalaureado, a nota do exame do bacalaureado, o bacalaureado é preciso fazê-lo para poder entrar no ensino superior, mas não interessa a nota, ou qualquer nota, desde que é um sistema de orientação em que as instituições de ensino superior vão dizer qual é o perfil dos alunos que querem para o seu curso, eles candidatam-se, apresentam toda a documentação para mostrar o seu perfil e depois são escolhidos. Bom, temos greves em França porque consideram que este sistema está sujeito a manipulações e influências nefastas, que é muito o sistema que acontece em Inglaterra. Em Inglaterra, os exames de ensino secundário contam. Normalmente as instituições instituem notas mínimas, número de exames e notas mínimas para entrar. Depois há uma entrevista. E tem havido muitas controvérsias sobre as apreciações, inclusive racistas, sobre a admissão de candidatos às instituições inglesas. Nós próprios tivemos, foi o ensino superior que fez as provas específicas, e eu participei desse processo, e o processo esteve longe de ser pacífico. Eu fui chamado para fazer um exame que foi feito em 2 meses. Eu andei a estudar umas coisas, como é que se fazem exames de acesso. As boas instituições começam a preparar os exames com mais ou menos 2 anos de antecedência. Porque uma questão de exame tem que ser extremamente bem trabalhada, de preferência testada, passada por diferentes tipos de crivos, antes de ser usada num exame, que é preciso definir quais são os objetivos desse exame. Essencialmente, nós podemos, a priori, definir a média que queremos para o exame nacional. Por exemplo, no Japão, o exame nacional é definido administrativamente pelo Ministério da Educação, quer-se fazer uma prova cuja média seja 12 valores. Consideram que 12 valores é a nota mais discriminatória possível para toda a escala para um exame nacional de acesso.
o funcionamento do lado do ensino superior está longe de ser recomendável em função das experiências que temos. Cada instituição de ensino superior faz uma prova adequada ao seu perfil. É o sistema japonês, porque o sistema japonês tem um exame nacional, no fim do ensino secundário, e uma prova que é feita à faculdade a faculdade. Não é a universidade da universidade, é a faculdade a faculdade. Conclusão, há para aí umas 300 provas que os alunos têm de fazer, ou poderão fazer, ou poderão tentar fazer, mas não têm tempo, porque o período de fazer provas é limitado. Apostam quais são as faculdades a que se querem candidatar e fazem esses exames. Os exames que conseguem fazer. Uma grande porcentagem de estudantes erra na primeira tentativa. Só depois, no segundo ano, é que ajusta o tiro, não consegue entrar, escolhe umas faculdades onde tem mais hipóteses de concorrer e candidata-se. Não é um sistema que permite a escolha do aluno quando temos 300 exames e ele só pode fazer meia dúzia de exames numa semana ou duas. Mudar os programas de ensino secundário e foi exatamente isso que foi feito em Portugal. Os programas de ensino secundário, básico e secundário, aqui está a ficha da disciplina de matemática A, porque ainda há a matemática B, a matemática aplicada às ciências sociais, a matemática profissional, a matemática do ensino artístico, etc. Não é? E aqui, a equipa, e eu acho que isso é claro, não rejeitou as ciências de educação, que às vezes são publicamente humilhadas como sendo incapazes e completamente inconsequentes, e por uma equipa de matemáticos e professores, não no primeiro e segundo ciclo de ensino básico, que fizeram todos os programas. A mesma equipa fez todos os programas. E, olhando para o documento oficial, está claro aqui, que é as metas curriculares e o programa foram concebidos de modo a fornecer aos alunos instrumentos que garantam um prosseguimento de estudos com sucesso. Não fazem nada por menos. Não é melhorar a situação, é garantir que quem faz este programa tem um acesso bem-sucedido ao ensino superior. Claro que há coisas que nunca serão resolvidas, porque se há 100 vagas para o curso de medicina, só podem entrar 100 candidatos. Haver 1000 candidatos, seja qual for o sistema de acesso, seja por sorteio, seja por um exame, seja por múltiplos exames, só entram 100 e 900 ficam de fora. Qualquer que seja o tipo de ordenação, haverá sempre ali uma 10ª milésima que distingue o último colocado do primeiro não colocado. Não? E isto não há volta a dar. Não há sistema de acesso, seja ele qual for, que permita colocar 1000 alunos no lugar de 100 alunos. E isto é que as pessoas, quando defendem um sistema ou outro de acesso, esquecem frequentemente. Se há números clausos é porque há dificuldades de capacidade de acolhimento. Ou políticas, como tem sido falado, e desde sempre isso também foi uma preocupação, de distribuir equitativamente os estudantes pelas diferentes instituições. Porque, sejamos claros, se não houvesse números clausos e a entrada pudesse ser livre, iam todos para Lisboa. Não, o resto do país fechava. Ora bem, as metas curriculares escolheram uma filosofia educativa que sustenta a sua organização. Supostamente clara e objetiva. E eu aqui tenho de colocar no lugar dos professores de ensino secundário que têm que aplicar este programa, porque este programa é a lei que têm de cumprir, a lei que justifica o vencimento que recebem no fim do mês. Não tem possibilidade de optar. Este programa foi feito em poucos meses, com um mês de discussão pública, onde houve apenas um debate público por iniciativa da APM, onde eu tive a oportunidade de intervir e escrever um certo número de coisas. Um mês que esteve em discussão pública. Com apenas um debate público. No caso do básico, ainda houve alguns, em particular a Faculdade de Ciências do Porto tomou a iniciativa de fazer alguns debates, mas no caso do ensino secundário houve apenas um debate público. O que é que se diz aqui? Que há 5 desempenhos. O primeiro, supostamente, nível mais básico, identificar, designar, referir. Depois, um de reconhecer
O aluno deve apresentar uma argumentação coerente, ainda que eventualmente mais informal do que a explicação fornecida pelo professor, deve, no entanto, saber justificar isoladamente os diversos passos utilizados nessa explicação. Há uma explicação, mas cada passo tem que ser devidamente justificado. Mas justificar é exatamente um desses desempenhos. O aluno deve justificar de forma simples, simplicidade é uma coisa um pouco relativa, mas deve justificar, evocando uma propriedade já conhecida. Justificar isoladamente os diversos passos usados nessa explicação é tudo menos objetivo e de aplicação automática. Provar, demonstrar. O aluno deve saber apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa quanto possível. E isto é significativo da filosofia subjacente ao programa, que vai contra qualquer outro programa a nível internacional que eu conheço. Não os conheço todos, obviamente. O programa de Singapura, e eu não estou a dizer que se deve copiar Singapura, mas Singapura, sendo um país de sucesso, merece atenção e estudo. Aliás, eu, juntamente com outros colegas, criei um grupo no Facebook para tentar divulgar o ensino da matemática em Singapura. Chama-se Aprender e Ensinar Matemática em Singapura, salvo erro. Se alguém estiver interessado em saber mais coisas, já lá há muita coisa. Mas Singapura tem programas que é dito nos documentos oficiais que são em espiral. Portanto, este processo é anti-espiral. Tão rigoroso quanto possível deve ser a demonstração. Ou seja, o assunto fica encerrado. Não há mais nada a dizer. Em espiral, os assuntos são retomados com aprofundamentos cada vez maiores. Mas, por exemplo, se pensarmos na abstração em Singapura, só no 8º ano de escolaridade é que é introduzida a notação dos conjuntos, e é meramente uma notação. Nós aqui já temos, por exemplo, a definição formal de função no 7º ano de escolaridade, escolhendo, acaba por ser uma coisa mais expressiva, mas escolhendo uma opção que não era a opção usada anteriormente. Por acaso é a opção de Sebastião Silva, que eu lembro perfeitamente de ter estudado isso na altura, que eu fui aluno das turmas experimentais da Sebastião Silva, foi praticamente a última leva de turmas experimentais, que é duas funções são iguais quando têm o mesmo domínio, a mesma lei de transformação e o mesmo conjunto de escada. E, portanto, obriga, quando se estuda funções, a estudar sempre o conjunto de escada, que no contexto do ensino básico e secundário é sempre o conjunto dos números reais. Não vamos andar ali com variações, ter o conjunto de chegados naturais e os racionais e outras coisas para fazer comparações mais finas, ensino básico e secundário. Mas, efetivamente, há aqui um choque filosófico da organização de programas. Será positivo, será negativo, mas é preciso ter isso em atenção. No mundo e em Portugal anteriormente, eram assumidamente programas em espiral. É essa a descrição do design. Vejamos um exemplo concreto, eu não posso estar a referir tudo e mais alguma coisa, mas o programa no que diz respeito a sucessões e limites de funções. O tema de sucessões no 11º ano, isto é tudo 11º ano, começa com conjuntos minorados, majorados e limitados, depois generalidades acerca de sucessões, princípio de indução matemática e demonstração de propriedades utilizando o princípio de indução matemática, progressões aritméticas e geométricas, limites de sucessões, depois logo a seguir limite, segundo ano de funções reais, variável real, continuidade, assintas. Portanto, isto é o programa, uma listagem de tópicos. Depois, as metas são o detalhe daquilo. Eu só vou mostrar a parte das sucessões. Definir o limite de uma sucessão. A meta é identificar, dada uma sucessão inicial, o número real L como limite da sucessão, e aquilo que está entre aspas é a expressão obrigatoriamente a utilizar nomeadamente por manuais escolares, portanto é obrigatório seguir totalmente a terminologia, ou quando, e portanto temos provar, reconhecer, está aqui um sinal mais por vezes, e estão consideradas metas de grau de dificuldade superior que podem, eventualmente, não havendo tempo,
ser saltadas. Saber identificar uma sucessão contendo limite mais infinito. Identificar uma sucessão contendo limite menos infinito. Reconhecer dada uma sucessão com limite L tendendo para mais infinito ou para menos infinito. Qualquer sucessão incerta possa ser obtida de n alterando apenas um infinito termos tem o mesmo limite, respectivamente não tem limite. Está aqui um outro com mais. Provar o 10. Provar utilizando a definição de limite que dá um número real P, limite L levantado a P igual a mais infinito se P positivo e limite L levantado a P igual a 0 se P negativo. 11. Provar. 12. Provar aquele tem um cardinal. Quando há uma meta que tem um cardinal, significa que é idêntica a outras e, portanto, pode não ser referida numa primeira abordagem. Mas os alunos têm que saber aquela propriedade. 12, 13, 14, 15. Provar. Provar, dadas as sucessões do NVN com os limites respectivamente mais infinito e L ou R, limite da soma igual a mais infinito, representar esta propriedade por mais infinito mais L igual a mais infinito, cuja representação simbólica eu acho extremamente perigosa, mas já é uma opinião pedagógica. Outra propriedade com cardinal, portanto vamos em 17. Ainda nas sucessões. Justificar, provar com cardinal, provar, justificar, provar, justificar, calcular, provar. Está ali a última propriedade com o sinal mais, que eu hei de retomar essa propriedade. Provar, dado o número real tal, saber de memória os limites das sucessões em termos geral. N levantada P, L levantada N e o raiz iniciante de A. E depois resolver problemas no sentido de aplicar as propriedades anteriores. Não são problemas abertos, nem nada, é aplicando as propriedades para resolver problemas que não sejam diretamente os relacionados com cada uma dos termos. Portanto, só na parte de sucessões temos aqui a quantidade de resultados a saber, a justificar ou a provar. Saiu recentemente na Gazeta de Matemática um artigo do professor Franco Oliveira em que analisa a questão do novo limite de função que é introduzido no 11º ano, que é o limite dito do ponto incluído, ou seja, o limite quando x tende para A, podendo assumir o valor A. E ele dá logo o exemplo, e no debate que houve na sexta-feira em Coimbra foi exatamente o exemplo que usou, desta função em que o limite, quando x tende para 0, portanto, uma função que é constantemente igual a 0, mas no ponto 0 tem o valor 1, o limite quando x tende para 0 não existe. Apesar, e esta controvérsia houve em França, não é novidade, apesar de que a ideia de limite implica algum tipo de aproximação, algum tipo de caminho. Quando se caminha para ali, aproxima-se a 0, aliás, é ser constantemente igual a 0, mas como o valor da função no ponto 0 é 1, não há limite. Ou seja, há uma caracterização em falta deste tipo de funções. O que é que nós podemos dizer? Bom, que o limite lateral é 0 à esquerda, que o limite lateral é 0 à direita, mas o limite da função no ponto não existe. Isto não é o hábito em Portugal, nem em 99% do globo terrestre. Tanto no ensino secundário como no ensino superior. Eu devo dizer que há muitos países em que a definição de limite de função não faz parte do programa do ensino secundário. A abordagem que é tomada em muitos temas são dadas as propriedades disso como se fosse aquilo que as pessoas chamam de axiomática local. São dados um certo número de princípios, depois são deduzidas coisas a partir daí. Portanto, não se vai ao princípio dos princípios, que aliás nunca se vai. Não se parte tudo da lógica teoria de conjuntos. Não me consta que os princípios da matemática da Russell e Whitehead seja o livro de texto de nenhuma disciplina, não é? Ninguém começa por aí. Mesmo o Bourbaki, que começou com isso, várias pessoas dizem que se começassem hoje o Bourbaki já não começavam da mesma maneira. Por exemplo, o Pierre Cartier, que esteve em Coimbra a fazer uma conferência no Ano Mundial da Matemática, disse que para chegar à definição derivada era preciso estudar 1000 páginas do Bourbaki.
e que, obviamente, isso não era um caminho aconselhado a ninguém, e se fosse hoje, ele começaria com outro tipo de estrutura esse estudo. Portanto, nunca se começa do início. E, em alguns países, bem ou mal, começa-se de um ponto. Temos aqui estas propriedades. A partir daí, vamos deduzir aquilo que queremos. Por exemplo, a definição de função exponencial, que é um conceito delicado. Como é que se define aquilo passado dos racionais para os irracionais? Está longe de ser fácil. Bom, a função exponencial é uma função que tem estas propriedades. A partir daí, nós podemos usar essas propriedades e o que se deduza dessas propriedades. E ele, na análise, pronto, eu aconselho a leitura do artigo, mas na análise que faz, diz: porquê é que se fazem estas mudanças? Não se esqueçam que nós estamos a pensar na boa entrada no ensino superior, que é claramente um dos grandes objetivos desta alteração dos programas. Os autores dos novos programas de matemática não enumeram nenhuma desvantagem desta opção, nem estudos que fundamentem as escolhas de uma maneira ou de outra. Isto, se não é, pelo menos parece ser uma maneira muito pouco científica ou pedagógica de proceder. Ainda que tivesse havido um prazo alargado e bem divulgado de apreciação prévia à entrada em vigor dos novos programas, foi um mês, haveria de se avaliar o que estava mal antes e porquê, e sujeitar as partes novas a período experimental, com turmas piloto e pessoas especialmente treinadas para o efeito. Quem quer a seguir, puder e quiser mudar tudo outra vez a seu belo prazer, não pode ser impedido de o fazer com o argumento de não haver precedentes. E a última grande reforma educativa que houve no tempo do ministro Roberto Carneiro foi feita com a experimentação dos novos programas em 10 escolas em todo o país, desde o Porto a Évora, e foram tiradas conclusões. Algumas conclusões foram no sentido dos programas não serem adequados. E os programas de filosofia, química e inglês foram reformulados, foram reescritos em função da experiência. Quando em 95, 96 eu fui chamado, eu tinha participado na experiência como formador dos professores da experiência, foi com base no que tinha sido acontecido na experiência que se fez o ajustamento dos programas de então. O mínimo que se pode dizer é que tudo isto está a léguas de distância de honrar a memória Sebastião Silva. E, infelizmente, ainda hoje não honramos a memória, porque a experiência que ele fez não foi avaliada, nem existe nenhum relatório minimamente completo do que aconteceu efetivamente no terreno. Existirão dossiês, alguns. Agora há o grupo em Lisboa do José Manuel Matos que tem estudado muitas coisas da época, mas relatório da experiência não há. E os programas novos que foram feitos entraram em vigor mais ou menos no ano em que o Sebastião Silva faleceu, em 72, e ligaram tudo menos aos resultados da experiência, pelo menos em função da documentação que nós conhecemos, não seguiram as lições do terreno. É claro que ser mais simples de formular, isso é dito nos programas, que aquela definição de limite é mais simples de formular, portanto é uma vantagem. Não é argumento legítimo se implicar, como é o caso, um desvio no sentido da abstração e da generalização burbaquista. Efetivamente, a definição do Bourbaki de limite de função é esta nova definição. Nova, entrada. Absolutamente despropositadas no nível do ensino secundário. E a questão é, nós estamos a preparar para o ensino superior, o que é que temos de fazer no ensino secundário? Que tipo de passos é que temos que dar? E se for despropositado para aquele nível de ensino, então vamos ter problemas e não vamos resolver o problema principal, que é para aqueles que vão para o ensino superior, para aqueles que não vão. Mas os que vão para o ensino superior, que não tenham os conhecimentos que seria bom que tivessem. E isso não é aliviado pela adoção da definição AIN. Aqui também somos originais. Somos dos poucos países que damos importância às sucessões e ao limite de função segundo AIN. Isso foi discutido em 95, 96 e a opção feita foi em função de um artigo muito interessante do Sebastião Silva, que saiu há muitos anos na Gazeta de Matemática, sobre o ensino da análise no ensino médio, ou análise no ensino médio, um título assim desse tipo, onde defende com argumentos de peso que a abordagem de limites de funções via AIN é preferível à abordagem via Cauchy no ensino secundário. E quanto à continuidade, bem, ela já está contida na definição de limite incluído, no caso a função está definida no ponto. Há um outro autor, tal como depois se vem a verificar, não está escrito no programa, mas
as pessoas dizem isso, apontam uma vantagem do limite em ponto incluído. Na demonstração de teorema sobre o limite da função composta, as coisas ficam mais simples, saem mais naturalmente, mas o teorema do limite da função composta não faz parte dos programas do ensino secundário. É efetivamente um problema, porque as pessoas, no cálculo de limites, saltam um bocado em cima dessa dificuldade e com o limite excluído é preciso ter condições suplementares para que aquilo se verifique, nomeadamente a continuidade de uma das funções. Conclusão do artigo do professor Franco Oliveira. Nada justifica as últimas alterações ao programa do domínio das funções reais variável real 11º ano assinados. Nem estudos, nem tradição, nem educação pedagógica e muito menos transparência de processos. Portanto, nós temos aqui uma dificuldade. Queremos resolver a transição secundária e superior, mas estamos a introduzir uma pressão tal no ensino secundário que podemos estourar completamente com o sistema. Isto ainda é agravado pelo facto da estatística nos programas do ensino secundário não ser lá muito bem tratada. Está na página da Assembleia da República uma série de documentação resultante das duas petições que a Associação de Professores de Matemática promoveu a nível nacional e que levou a discussão na Comissão Especializada de Educação e no plenário da Assembleia da República. Obviamente, tendo o Governo maioria absoluta, aquilo que o Governo tinha decidido, a maioria da Assembleia da República validou, mas está lá este documento que me parece gravíssimo. Eu penso que nós temos a sensação que a estatística no mundo de hoje é cada vez mais importante, e há muitas pessoas que defendem, e não são necessariamente da área de estatística, que a estatística deve ter uma parte percentualmente maior de espaço nos programas, tanto do básico como do secundário. Isso acontece em países como em Singapura, sobretudo a nível do ensino secundário. Mas o que está aqui dito da Sociedade de Defesa de Estatística, e assinado pela Comissão Especializada em Educação da Sociedade de Defesa de Estatística, que as áreas de 11º e 12º relativas à área de probabilidade estatística, que as recomendações desta Comissão, independentemente de terem razão ou não, não é? Recomendações são ideias, são propostas, não foram tidas em conta, nem se conhece nenhuma explicação para isso, não conheço nenhum documento. Assim, o programa agora homologado, não é então homologado, isto é de 2015, não merece a nossa concordância. É uma coisa que custa a entender quando, nomeadamente a Sociedade de Defesa de Matemática, e bem, acha que os cientistas têm que ter uma parte importante do processo. Mas não podem ser só uns cientistas e outros serem afastados do processo. O que acontece hoje? Bom, hoje temos uma situação muito complicada, que exige algum tipo de intervenção de emergência, porque foram feitas orientações de gestão do programa por equipas mistas, APM e SPM, que foram publicadas e enviadas às escolas do ensino básico, matemática do ensino básico e matemática do ensino secundário. Há um processo de flexibilidade curricular, que estão agora um certo número de orientações em discussão pública, que estão de algum modo relacionadas, embora não seja muito claro como, com a procura das aprendizagens essenciais nos diferentes programas do ensino básico e secundário, que de algum modo será uma espécie de núcleo duro das aprendizagens da flexibilidade curricular. As aprendizagens que flexibilizam para onde se quiser, mas não podem ser evitadas. Mas pronto, todo esse processo deixa a desejar quanto à clareza. O Exame Nacional de Ensino Secundário vai este ano, pela primeira vez, ser aplicado o exame relativamente às metas curriculares. É um programa substancialmente novo e não há uma prova modelo. Saíram no fim de 2017 uns itens modelo, mas ao contrário do que é feito nos outros países, em Portugal, a instituição que faz os exames, agora é IAV, antes GAV, recusa-se a fazer provas modelo, acha que não é modelo. As pessoas acham que sim. O IAV acha que não e, portanto, não faz provas modelo. Isto para dizer o quê? Que introduz uma pressão tremenda sobre os professores. Que
que para vários cursos, e não é só medicina, agora é engenharia aeroespacial, e há outros cursos muito competitivos, os alunos querem e precisam, e não há mal nenhum nisso, de se preparar com antecedência para conseguirem atingir o melhor nível que conseguirem. Os pais pressionam a escola para que a escola cumpra a sua função. Mas ninguém sabe muito bem o que é suposto fazer. Não há uma prova modelo. Houve, aqui há uns tempos, uma iniciativa extremamente interessante, foram as provas intermédias, ou exames intermédios, provas intermédias, que eram provas feitas ao longo do ano, um ou dois momentos do ano, que eram provas, digamos, tipo exame, que a escola depois administrava como queria. Tinha uma grande liberdade de administração e podia nem sequer querer participar. Mas era uma coisa vinda do, então, GAV, que dava algumas luzes sobre o que é que se esperava do sistema no que diz respeito ao exame. Temos de pensar, nunca, para acesso a nenhum curso, o exame vale 100% da nota. Bom, nós temos uma situação complicada, que é, dependendo de um certo número de mecanismos legais, as escolas atribuírem à disciplina de matemática cargas horários muito variáveis. Uns têm aulas de 90 minutos, outros 45 minutos, outros 50 minutos, um número de aulas variável, e isto não parece ser muito racional. Quer dizer, as pessoas sentem necessidade de mais tempo de considerar os programas de assistência, eu vou mostrar alguns testemunhos nesse sentido, mas aquilo depende um bocado nas escolas das horas disponíveis e dos problemas que as escolas têm que atender. Há escolas que têm menos problemas, menos pedidos, podem dar mais à matemática. Outros que não têm a matemática, que resolve o problema como entender. Não, aqui não é 5 minutos, é 50 minutos. Bom, a Associação de Pessoas de Matemática tem feito alguns inquéritos que não são reconhecidos por todos como sendo válidos, porque acham que só algumas pessoas respondem, ou eventualmente serão manipuladas, etc, etc. Infelizmente, não só estes novos programas não foram experimentados, como não foi implantado no terreno nenhum sistema de monitorização para poder observar o que acontece e emendar o percurso o mais cedo possível quando fossem detectados os problemas. Eu devo dizer que sistemas como Singapura ou Coreia do Sul são exemplares nesse sentido, porque há um instituto educacional que faz as propostas de programa, todos os documentos técnicos necessários que submete ao Governo, que acompanha a implementação do programa, nomeadamente no que diz respeito à formação de professores e à avaliação de manuais, e que analisa o que se passa no terreno para, passados 5, 6 anos, propor as alterações que se impõem em função do que está a acontecer no terreno. Eu devo dizer que o programa, que acabou por ser homologado em 2017, pressupunha logo um caderno reivindicativo associado que incluía a revisão periódica do programa. Não há nenhum documento educacional que se possa pensar que é aplicado na prática de forma suave. Não há. E é preciso ver o que se passa no terreno, e se nós não gostamos do que acontece no terreno, então temos que mudar alguma coisa. E essa mudança pode ser do próprio programa. E, portanto, países como Singapura e Coreia do Sul são exemplares nesse aspecto. Em fevereiro de 2006, a Associação de Pessoas Matemáticas promoveu um inquérito e houve respostas de 77 escolas correspondentes a 268 turmas. Não é uma amostra representativa, porque foi enviado por e-mail, colocado na internet e respondeu quem quis. Portanto, não é um estudo científico, é testar o pulso, saber como é que estão as coisas. Isto envolveu 178 docentes correspondentes. Tempos letivos semanais atribuídos à disciplina em média 5,9. Aqui a média não é muito bom. Não está aqui o desvio padrão, seria interessante ver também a variabilidade que a carga horária tinha. Número de escolas que seguiram a ordem de programa, 70 das 77 escolas, portanto, essencialmente seguiram o documento oficial. No final do primeiro período, quantas pessoas é que tinham... Porque o programa tem uma recomendação do número de aulas atribuídas
a cada tema. Escolas conseguiram cumprir esse número de aulas? 3. 3 em 77 parece-me pouco. Qual é o número de tempos letivos, isto medidos em 45 minutos, que é a medida do programa, os tempos letivos lá estão marcados, são de 45 minutos. 13,9 tempos, em média, de atraso no fim do primeiro período. O que é que as pessoas, os professores apontam relativamente ao programa? Os alunos não conseguem acompanhar a lecionação deste programa. Há uma desadequação entre a abstração, o rigor que é exigido pelas metas e a maturidade demonstrada pelos alunos. Podemos achar que os alunos portugueses são uns tautós e não sei o quê, mas são os alunos que temos. E aqui entre nós somos muito miserabilistas. Mas eu, aliás, quando vou às escolas, costumo dizer aos alunos: não é verdade que o nosso sistema educativo funciona mal. Podia funcionar muito melhor, mas é outra coisa. Porque os nossos diplomados, quando vão para o estrangeiro, são tão cobiçados que eles até vêm cá tentar levá-los. Nós temos inúmeras histórias de sucesso de pessoas que fizeram a sua formação em Portugal. Portanto, o nosso sistema não pode ser assim tão mau. Agora, isso não é razão para uma pessoa adormecer e embandeirar em arco. Mas também não podemos ser tão miserabilistas como isso. O programa é bastante extenso e outras considerações que surgiram daí. Nas discussões que há no Facebook, há um grupo muito interessante de recursos, chamado Recursos para Matemática, onde há frequentes discussões, e eu fui buscar o testemunho de um professor que diz que cumpriu o programa. E ele diz o seguinte: o problema do programa de Matemática A não está no seu cumprimento ou não. Com este programa, os alunos têm que ter tempo para consolidar conhecimentos, interligá-los e apropriarem-se do conhecimento que se pretende transmitir, e para isso é preciso mais tempo. O ideal julgo que seria 8 vezes 45 minutos por semana. Bom, para ter uma ideia disto, corresponde a 4 aulas de 90 minutos. Atualmente, a carga horária, ou digamos atualmente, sim, a carga horária são 3 tempos de 90 minutos. Portanto, significava mais 30% de tempo para a disciplina de matemática. E mesmo assim, mesmo com esta carga horária, e é preciso ver que as outras disciplinas têm um grande, não digo óbvio, mas têm uma pedra no sapato relativamente à matemática. É só horas para a matemática, é só planos para a matemática e as outras disciplinas. E tem alguma razão, porque a formação dos estudantes não é só matemática. Note-se que eu defendo que no ensino secundário deve haver matemática para todos. Não necessariamente a mesma, mas para todos. No mundo de hoje, e é o que mostram os estudos, e aliás eu costumo fazer o desafio, digam-me qual é o tema, eu arranjo muitos exemplos onde a matemática é fundamental para esse tema, a área de trabalho e para o cidadão. Nós, por exemplo, em Portugal, somos obcecados pelo método D'Hondt, quando o método D'Hondt não é o mais adequado para todas as situações. Aliás, é adequado para poucas situações. Mas nós não podemos resolver o problema pelo aumento da carga horária da matemática. Na generalidade dos países, nós não estamos mal em termos de carga horária da matemática, quando comparamos com outros países. Mas, portanto, mesmo com um aumento da carga horária atual, no 10º ano reduzia a lógica, a álgebra limitaria aos radicais e ao tratamento de equações e inequações em situações contextualizadas, voltando a retratar os conjuntos em simultâneo com as funções. A calculadora deve estar em todos os momentos, simplificar um pouco o cálculo vetorial, reduzir o número de classes de funções estudadas e simplificar a estatística. No 11º ano, retirar o estudo das probabilidades das funções trigonométricas, reintroduzir os sistemas e a programação linear. Inexplicavelmente foi retirada a programação linear. De hoje, estou para perceber porquê. Limitar os limites de sucessões a casos mais simples, o número de teoremas é demasiado, como mostrei. Simplificar com letra maiúscula, que normalmente na internet significa gritar. Deveria ser a palavra de ordem. Nas derivadas, retirar o excessivo formalismo das demonstrações e as derivadas das radicais, e novamente na estatística, usar e abusar da calculadora. Porque essencialmente o que se espera que
faça da estatística é que se faça uma estatística manual, o que é uma coisa completamente contraditória. No 12º ano, reintroduzir as distribuições probabilidade e simplificar as soluções, a lei normal desapareceu do programa. O cálculo integral já poderia surgir se a carga horária for pelo menos aumentada em 45 minutos. Efetivamente, na generalidade dos países é dado um pedaço de cálculo integral no ensino secundário, mas não há nenhum deste formalismo. Quer dizer, aparece o cálculo integral, em alguns casos equações diferenciais, em alguns casos séries de potências, mas toda este peso formalista está completamente ausente. Por exemplo, em Inglaterra são dadas séries de potências no ensino secundário. É verdade que eles têm 13º ano, portanto é um bocado mais difícil comparar Inglaterra, Alemanha e Itália, que têm 13º ano. Ainda o mesmo autor. Se não for possível revogar este programa, e portanto isto é em 2016, e via-se que o Governo, para não ser acusado de andar a alterar tudo aquilo que o Governo anterior tinha feito, não quis alterar o programa de matemática. É a minha convicção que não vai ser, pois não tinha sido, teria sido possível logo de início fazer alguma coisa, mas agora temos um problema, porque no 10º ano de escolaridade já é o 3º ano em que as metas estão a ser aplicadas, e no ensino básico é mais. Então que se divulguem planificações efetivamente execuíveis e se mostrem possibilidades e abordagens de execução do programado. Eu devo dizer que houve alguma formação de professores que acompanhou as metas, mas foi exclusivamente a exposição da parte científica das metas. Nunca foi discutida a questão da execuibilidade. E que se divulguem boas práticas não segregacionistas dos alunos, porque falarmos só para os alunos de 15 valores ou mais e ignorarmos os outros, entregamos os outros ao caixote de lixo da história, é uma solução fácil que é capaz de não ser a boa. Porque aqui levanta-se outro problema. Eu gostaria de conhecer estatísticas atualizadas, mas eu ouço em muitas escolas que o número de alunos a frequentar matemática A está a diminuir relativamente às humanidades. E se acontecer, como aconteceu em Inglaterra, uma diminuição efetiva dos alunos que concluem matemática A no ensino secundário, pois não vamos ter candidatos suficientes para o ensino superior. Vai ficar o número clausus dos cursos que exigem matemática A vazio. Qual é a tentação? Aceitar matemática B. Peço desculpa, mas não é alternativa, porque matemática B se é oferecida neste momento aos alunos de artes visuais, que se dedicam querem seguir os cursos de artes, geometria, arquitetura, etc. Portanto, não há alternativa à matemática neste momento. Matemática aplicada às ciências sociais, para alguns cursos seria adequado, mas é adequado aos cursos que neste momento não exigem, por exemplo, formação de professores de primeiro ciclo. Não exige nenhuma matemática. Eu acho que nem exige matemática aplicada às ciências sociais. A lei exige, não está a ser cumprida. Não. Digamos que a lei é muito tolerante. Houve uma tentativa de fazer isso, perguntaram às escolas e as escolas deram uma não resposta e, portanto, não está nada a ser implementado. Aliás, eu nem sei também para professores do primeiro ciclo, agora, curso de formação de professores do ensino básico, quantas pessoas é que estão realmente a ser formadas no país? Provavelmente muito poucas. Pronto, não tenho números. Não tenho números. Portanto, isto de olhar para alguns e esquecer os outros é aquela versão reducionista do ensino superior se reduzir à cidade de Lisboa. Nem sequer passava o Rio. Ficava mesmo na cidade de Lisboa. E, portanto, há aqui um problema de demonstração da execuibilidade que está por fazer. Este trabalho pode e deve ser acompanhado quer para a SPM, quer para a APM, com o devido apoio do Ministério. Do meu ponto de vista, e com certas turmas, é possível cumprir uma planificação modesta do programa. No entanto, o conhecimento matemático com que os alunos ficam não é tão rico. Depois, e neste momento é inconcebível, em 2016, que o Ministério não tenha ainda publicado ou dado instruções para publicar via IAV quais são os efetivos conteúdos que irão sair no exame de 2018. Havia um primeiro documento na altura,
é muito parte de informações concretas e ele próprio contradiz todo o trabalho que se tem feito com os alunos 10º e 11º ano. Porque não conhecer o programa do exame quando se começa o ciclo, que é no 10º ano, é um anacronismo completo. Para preparar este seminário, eu questionei alguns professores que estão a dar ensino secundário sobre qual é o ponto da situação agora. Nomeadamente questionando o que é que vocês acham que estes alunos vão trazer diferente quando no próximo ano entrarem no ensino superior. Uma resposta. Eu estou convencida que os alunos chegarão com os mesmos conhecimentos dos alunos de há um ano ou 2 ou 3. Talvez reconheçam melhor o princípio de indução matemática e consigam fazer algumas demonstrações com esta técnica, mas pedimos uma demonstração, por exemplo, da soma dos n termos com uma produção aritmética, sem indicarmos mais nada, não irão utilizar o princípio de indução. Sobre a utilização da lógica, também não serão diferentes dos alunos dos anos anteriores. Continuaram a ter dificuldades na utilização da implicação e a utilizar o sinal de equivalência sem o entender muito bem. Foi um tempo perdido, sem qualquer vantagem, o estudo do capítulo da lógica. E eu devo chamar a atenção que os documentos de apoio ao programa deixam muito a desejar no que diz respeito ao modelo de rigor que se pretende. Este é aquele último teorema dos limites de sucessões. Provar, dado o número real A positivo, que limite o raiz inicial de A igual a 1, começando por observar, no caso de A maior ou igual a que 1, que A está compreendido entre 1 e 1 mais N levantado a N. Ora, esta desigualdade, dependendo de um N arbitrário, só pode ser provada por indução. E o método de indução aparece como totalmente obrigatório. Eu já estava no programa anterior, mas dava-se uma liberdade aos professores de introduzir o método de indução quando achassem adequado em cada turno. Começaram logo os manuais escolares por sabotar isso, porque não o puseram em lado nenhum, puseram no anexo. E, portanto, não fizeram nenhuma proposta de introdução do método de indução ao ano e nos exames nunca saiu o método de indução. Se não sai o método de indução, isso fica validado como não sendo essencial. Mas neste programa, aqui é preciso usar o método de indução. Então, e esta propriedade que é necessária para a demonstração é feita de uma forma muito manhosa. É 1 mais A sobre N levantado a N, é 1 levantado a N, mais N A, mais termos não negativos, mais assim um número de termos que vai aumentando com N, obviamente. E, portanto, aqueles termos, está maior do que A. Isto não é demonstração nenhuma, peço desculpa. Estes alunos do 12º ano deste ano apresentarão mais dificuldade na utilização da calculadora gráfica, utilizam pouco na matemática, ainda menos na física, apesar de que agora a física mudou porque proibiu a calculadora nos exames, mas agora já é possível usar a calculadora gráfica no chamado modo exame. As calculadoras principais, que são vendidas, comercializadas em Portugal, passaram a ter um modo de exame que não permite acesso à memória de programas ou de textos da calculadora. Só permite usar as capacidades básicas, gráficas, etc., mas as capacidades básicas vindas de fábrica da calculadora. Não permite acrescentar nada. E, portanto, a partir do próximo ano, o Exame Nacional de Físico-Química passará a ser usado de novo a calculadora gráfica. Mas agora, estarão tão preparados como os colegas dos anos anteriores na manipulação algébrica. Uns safam, os outros nem por isso. Terão mais dificuldade em resolver problemas da realidade. A ênfase diminuiu claramente. E, portanto, talvez para o curso de matemática ou alguns cursos não tenham influência, mas para outros cursos será um óbice grande. Resolvem problemas com conexões entre a matemática, misturando a geometria com a álgebra da mesma maneira, mas os problemas da realidade estarão menos preparados. Teremos de esperar um ano, e daqui a um ano será um professor da Universidade de Aveiro, é um desafio, a fazer uma apresentação de como chegaram à universidade os alunos que terminaram o 12º ano, que vão terminar em 2018. Outro professor, acho que a diferença não é significativa. No entanto, pode ser impressão minha, ou ter uma amostra que não é significativa, acho que agora os alunos estão mais preparados para fazer e menos preparados para perceber. Como o programa é muito extenso, penso que acabámos por lhe dar ainda mais receitas em conteúdos que antes trabalhávamos de forma mais intuitiva e eles percebiam como chegávamos a esses mesmos resultados. A lógica foi um tempo perdido, mas acrescento que aquele tema de radicais,
competências de potências também foi tempo perdido. Eu devo dizer que nas minhas atividades de estágio assisti uma aula do 8º ano, fatorização de polinómios, e um dos exercícios recomendados, embora com um nível considerado mais difícil, pois aqui não aparece, mas nos exercícios, há os exercícios sem asterisco, com um asterisco e 2 asteriscos, indicar o grau de dificuldade. No exercício com um asterisco, para o 8º ano, estava a fatorização do polinómio em 3 variáveis. Me parece algo completamente... Bom, felizmente na aula não houve tempo de chegar. Estes alunos estão tão preparados como os anteriores para esse manuseamento algébrico. Em contrapartida, a definição derivada parece-me que está mais consolidada. Outro testemunho. No superior não devem esperar alterações significativas ao nível dos conteúdos e nem sequer no domínio de truques algébricos. Depois do programa e das orientações de gestão, talvez seja relevante que os professores de ensino superior também olhem para as informações de exame deste ano, onde o programa leva mais uma poda. Para além de se esperar uma diminuição das competências com a tecnologia, talvez seja também importante lembrar aos professores de ensino superior uma diminuição das competências estatísticas. Os alunos chegam lá sem o conhecimento de distribuições de probabilidade e distribuições estatísticas como é normal. Sendo a estatística uma disciplina do currículo em quase todos os cursos, deve valer a pena lembrar que estes alunos tiveram uma formação em estatística muito mais pobre que os anteriores, havendo inclusive alguns que não estudaram mesmo nada de estatística no ensino secundário. Outro testemunho. Considero os novos programas básico e secundário muito mais seletivos que os anteriores, no sentido em que facilitam ainda mais aprendizagens via explicador, que, aliadas ao peso de cada escola da avaliação sumativa do teste escrito, irão direcionar para os cursos de ciência e tecnologia os que podem pagar e farão entrar no ensino superior alunos com médias cada vez mais altas. A meu ver, essa seleção criará naturalmente no ensino superior algumas expectativas sobre o desempenho dos alunos que podem ou não vir a concretizar-se. A meu ver, o que vai continuar na mesma é que para o ensino superior só vai uma elite de alunos, apesar do discurso comum cada vez vem mal preparados, que acredito se vai manter. Outra. Não sei até que ponto os alunos que entrarão este ano no ensino superior estarão bem ou melhor preparados que os seus colegas dos anos anteriores. Talvez os melhores alunos até tenham beneficiado com este programa, mas os outros, a esmagadora maioria, não me parece. Não creio que seja de esperar grandes diferenças. E aqui nós temos, neste momento, uma enorme assimetria no ensino superior entre os cursos que requerem matemática. Porque, para onde vão os melhores alunos em matemática? Medicina, farmácia e engenharia biomédica. Agora, parece que a engenharia aeroespacial, mas isso não é significativo, porque o número de explosões é 20, não tem nenhum peso. Não é nem para o curso de matemática, muito menos para o curso de engenharia civil, talvez para a informática, enfim, mas eletrónica, economia, não temos esses alunos. Questão industrial, principalmente. Ou outra, não é? Mas a agilidade dos alunos, ou seja, os professores do ensino superior, dependem muito do curso que lhes é atribuído para lecionar matemática. Em minha opinião, as expectativas dos professores do ensino superior neste momento devem ser outras. Isto é, talvez esperem melhor, alunos melhor preparados. Olharem para o programa e para a imensidão de conteúdos que nele constam, poderão pensar que há muitos temas que não precisam de abordar, nomeadamente entre só o tema primitivas e integrais. Sabemos que quase ninguém vai dar esse tema, pelo que é preciso alertá-los para esse facto. As orientações de gestão do programa definem que durante os próximos 2 anos é um tema facultativo. Em suma, em relação aos melhores alunos, talvez entrem mais bem preparados. Ou pelo menos com conhecimentos um pouco mais alargados, comparando com os melhores alunos colegas dos anos anteriores. Em relação aos alunos com mais dificuldades, não me parecem que entrem mais bem preparados. Pelo contrário. Tentativa de conclusão provisória. Isto é
a minha primeira afirmação é que quando se introduz uma reforma, uma perturbação no sistema educativo, os resultados pioram. É uma observação que já foi feita pelo matemático Émile Borel, quando nos princípios do século XX calhou em sorte fazer uma reforma do ensino da matemática nos liceus, no então sistema. E ele defendia uma inflexão do caminho para a abstração que seguia o ensino da matemática no secundário. Estamos a falar de princípios do século XX, 1908, mais ou menos. Bom, a nossa situação é única no mundo a todos os níveis. Não há ninguém que tenha estas metas, tenha esta abstração, que tenha a obrigação de terminologia que obriga a definição de limite a ser aquela. Como eu disse, a maior parte dos países não tem sequer definição de limite. O limite é baseado num certo número de propriedades que são fornecidas a priori. O início das sucessões do 11º ano é o fim do 12º ano francês. Portanto, estes programas não se podem basear em nenhum tipo de experiência internacional, porque não há. Como eu já chamei a atenção, não há nenhum país que tenha uma desmultiplicação de provas de avaliação obrigatórias. Há alguns exames intermédios em alguns países. Singapura tem o primeiro exame nacional no 6º ano de escolaridade e depois, essencialmente, só tem no fim do secundário. Havendo exames intermédios, porque há depois várias vias, os alunos têm exames intermédios que podem mudar de via, fazendo esse exame. Portanto, são vias divergentes, mas com vasos comunicados. Agora, há uma questão importante. Nós corremos o risco de ter, como já houve no passado, um corte na matemática pelo facto de termos este peso abstracionista. Isto não é para todos. E, portanto, é só para uma elite. Essa elite tem matemática, os outros não precisam. A nível do ensino superior, essa tensão tem-se notado no passado com os departamentos e faculdades que resolvem ensinar a sua própria matemática. É um problema internacional, não é um problema em Portugal. No ensino básico e secundário é sempre a luta, o braço de ferro entre as disciplinas pela posição preponderante. Agora é muito interessante no Brasil o debate, porque há dois estudos contraditórios. Foi introduzido o estudo da filosofia no ensino básico, usando a nossa terminologia, e há um estudo que diz o estudo da filosofia faz melhorar o ensino a aprendizagem matemática. Outro estudo diz o ensino da filosofia prejudica o ensino da matemática. Conclui exatamente o contrário. É uma discussão interessante, mas no fim eu receio que seja matemática. Depois há um outro problema. Nos tempos atuais, as tendências internacionais são de estatística e a computação, que os países de língua inglesa chamam coding, o code, a programação. Programação não é ênfase nas linguagens técnicas de programação, mas na capacidade de programação. Já há muitos anos, não se conhece os programas atuais no Japão, mas já há muitos anos que a programação em BASIC, no auge do BASIC, fazia parte da disciplina de matemática. Mas no Japão, na altura, a disciplina de matemática tinha 9 horas semanais no ensino secundário. Depois disso, alguns governos acharam que isso era peso demasiado para os jovenzinhos que precisavam de viver a sua vida, e, efetivamente, a taxa de suicídios no Japão de alunos por razões escolares é elevadíssima, e a carga horária da matemática diminui. Portanto, não sei se o BASIC ainda se aguenta. Mas os novos programas franceses de há meia dúzia de anos a esta parte incluem a programação na disciplina de matemática, o if, then, else é estudado na disciplina de matemática, porque isto é essencialmente lógica matemática, no fundo. E mais, porque é que é estudada a programação com a matemática? Por causa da disciplina mais maltratada e odiada em toda a história recente, que é a análise numérica. A análise numérica é o parente pobre, quando, no fundo, qualquer matemática aplicado não pode usar a matemática sem usar métodos numéricos.
E como sabemos, os métodos numéricos não são métodos rotinizados. Eu adoro aquele livro da análise numérica chamado A Arte da Análise Numérica, porque não é trivial nem evidente o melhor método numérico a aplicar em cada situação. E como é que vai ser? É um desafio. Um desafio que não pode ser com uma autofagia da matemática retirando temas, mas tem que ser uma consolidação do lugar da matemática no currículo. E há outras competências. Eu relembro que a reforma de Bolonha, aquele decreto que devia ser lido todos os anos no início do ano letivo, diz que a nível do ensino superior é preciso incluir outro tipo de competências, por exemplo, a competência de comunicação. Em quantos cursos ou quantas disciplinas é que a componente oral é efetivamente trabalhada para essa comunicação. O programa vai ser necessariamente mudado, a confusão nas escolas está completamente instalada, mas o problema é que não se pode fazer outro programa em 3 meses. É repetir o erro. Porque por mais esforçados, clarividentes e bem-intencionados que sejam as pessoas, este é um problema demasiado complexo para ser tratado à pressa. Tem que haver algum tipo de experimentação. Foi o que aconteceu nos anos 90. E foi muito útil, ainda a documentação desses tempos ainda persiste. Tem que se dar tempo para produzir manuais. Não pode ser dar um mês aos autores. Eu sei que houve autores que se recusaram a reformular os manuais para as metas. Não é um mês que se reescreve o manual. E a generalização implica processos associados, produção de materiais de apoio e formação de professores adequada. O Sebastião e Silva fazia formação de professores para a televisão. Infelizmente, parece que essas gravações estão todas perdidas no tempo em que era preciso reutilizar as fitas magnéticas, que era uma coisa muito cara. Não é? Agora, com o mundo digital, nós punhamos as aulas do Sebastião Silva na internet e ficava tudo contente. Antes não era possível, agora é possível, há menos desculpas. Mas agora há outro problema. Ok, vai ser um programa novo, algures. Mas e a transição? Foi gravíssimo o que foi feito nas metas, em que os alunos entraram no programa das metas e ninguém quis saber o que é que eles sabiam anteriormente. Os alunos do 10º ano entraram nas metas e muitas coisas que antigamente estavam no 10º ano, por exemplo, a definição formal de função, tinha saltado para o 7º ano. E o que diz a documentação oficial é que os professores têm de ver o que é que foi dado antes e têm que dar. Num programa extenso, os professores ainda têm que ir descobrir o que é que precisam, que foi dado anteriormente, que aqueles alunos não tiveram. Tem que haver um plano de transição. Não sei se as orientações resolvem o problema, não sei se as aprendizagens essenciais resolvem o problema, mas o problema tem que ter solução. Não é dizer às pessoas do secundário, agora, olha, vocês têm muita experiência, resolvam o problema. Porque tem que se provar que existe pelo menos uma solução. Qualquer matemático sabe que andar a resolver um problema e não sabe qual é a solução pode ser o desastre do século. Agora, a OCDE esteve cá a avaliar o nosso sistema educativo há pouco tempo e recomendou a separação dos exames do ensino secundário do acesso ao ensino superior. Eu não consigo perceber, deixa-me um bocado de pé atrás isso. Já levantei vários dos problemas que nós tivemos no passado com esta separação. Para mim, um sistema de acesso que não dependa exclusivamente daquilo que a escola oficial, pública ou privada, não é isso que eu estou a discutir, a escola oficial, as organizações do Ministério da Educação dizem é possível dar isto, tem que se dar isto e quem não der não está a cumprir com aquilo que o país precisa. Qualquer sistema de acesso que não dependa exclusivamente disso não é um sistema democrático. Favorece uma classe, um grupo em particular, quem tem dinheiro para, além do ensino secundário, ainda se preparar para os exames de acesso ou levar à mais alta taxa de suicídio dos escolares, que é o que acontece no Japão, e eles terem de fazer meio dúzia de exames a escolher entre 300. Portanto, é um problema.
porque eu acho que as recomendações da OCDE merecem muita consideração e análise, não são só os estudos do PISA e do TALIS, mas outros estudos que não são da OCDE, que são documentos importantíssimos. E depois temos a falta de professores, que a curto prazo vai ser uma praga escolar. Não é escolher os melhores, 25% como na Finlândia, ou 20% como em Singapura. Há muita gente a querer ser professor, só são escolhidos os melhores. É não ter e fazermos, como foi feito em França no pós-guerra, ter os professores de corredor. O primeiro que encontramos ao virar da esquina, tens de vir, por favor! Então, isso não é